Excelentíssima ministra Rosa Weber, relatora e presidenta do STF, excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, em nome das quais saúdo os demais ilustres e excelentíssimos integrantes dessa corte. Nos dirigimos a Vossas Excelências para reivindicar o direito de milhões de brasileiras, mulheres, meninas e pessoas que gestam, que são colocadas pela lei em condições de absoluta precariedade em relação a nossos direitos sexuais e reprodutivos. Como já dito aqui, a criminalização do aborto não protege a vida e a sua inclusão desse crime no Código Penal, mesmo atualmente com 3 excludentes, não protege as mulheres da vida real, em especial as pobres e pretas que morrem todos os dias vítimas de abortos inseguros e ilegais. É muito injusto que em nosso país se criminalize uma mulher que fez um aborto, enquanto nem se leva em conta que sempre tem um homem também envolvido com a gestação. Boa parte das mulheres que engravidam são deixadas sozinhas, sendo hoje a maioria dos lares chefiados por mães solo. E dessas, a maioria são de mulheres negras, desempregadas e que sobrevivem com até um salário mínimo, segundo os dados de Datafolha. São genitores que não acompanham a mulher no pré-natal, que não trocam fralda, não pagam pensão e, em muitos casos, sequer colocam o nome na certidão de nascimento. Sabemos que é a mãe que vai deixar de comer para que seus filhos não passem fome. Assim como muitas mães são presas grávidas após praticarem crimes para sustentar a si próprias e a seus filhos. Esse perfil de mulher não é o único que aborta, mas precisamos falar dessas mulheres mais vulnerabilizadas que recorrem ao aborto por absoluta falta de condições socioeconômicas de seguir em frente com uma gestação e que ainda se arriscam a serem presas e criminalizadas. Nesse momento, traremos a experiência de precedentes internacionais relevantes que devem ser considerados por Vossas Excelências nesse momento tão importante, no qual se espera a sensibilidade desse tribunal para um tema tão caro às mulheres. Eis que nós somos a maioria da população, mas não estamos representadas nem nos parlamentos, nem nessa corte em igual proporção. Se formos observar outros países, vemos que no norte global o aborto é legalizado na maioria deles, os quais apresentam os baixos índices de morte materna e altos níveis de desenvolvimento humano, onde a vida das mulheres é protegida. Enquanto isso, no sul global, os países que mantêm a lógica da repressão e não respeitam os direitos fundamentais das mulheres e pessoas que gestam, temos vidas perdidas, de mães que deixam seus filhos órfãos, como foi o caso de Ingriane Barbosa, relatado por Débora Diniz numa audiência nessa corte, aqui em 2018. Ingriane Barbosa era mãe de 2 crianças, não tinha condições de sustentar mais um filho e se submeteu a um aborto inseguro, com uma folha de mamona, como foi narrado na audiência, e acabou morrendo. Ela demorou a procurar ajuda, pois ela tinha receio de que, ao se dirigir ao hospital, pudessem suspeitar que ela tinha feito um aborto, que é um crime. E por esse motivo ela acabou morrendo. Como ela, são milhares de mulheres que morrem todos os anos e que poderiam estar aqui, vivas, caso o aborto fosse legalizado no Brasil, pelo menos até a 12ª semana. Esse limite é um limite médio observado nos países que descriminalizaram o aborto ao reconhecer que nesse estágio inicial deveria prevalecer o direito de escolha da mulher. Esperamos que essa Suprema Corte possa estar alinhada com precedentes internacionais de outras cortes que já se debruçaram sobre essa pauta constitucional tão relevante. Essa foi a experiência da Corte Alemã em seus casos de 75 e 92, quando foi reduzido progressivamente a esfera legítima da incidência do direito penal no tema. Por quase 30 anos, essa foi a experiência da Corte estadunidense, que considerou não haver um interesse legítimo do Estado em interferir por meio do direito penal na esfera de privacidade e liberdade das mulheres e seus médicos, com relação à decisão de não prosseguir com a gestação nos primeiros trimestres. Essa jurisprudência só foi revertida em 2022, quando, infelizmente, a nova composição do tribunal concluiu que a Constituição daquele país nada tinha a dizer sobre a vida e a saúde de quem gesta e cuida. Mais recentemente, a revisão constitucional do tema foi também o caminho assumido por cortes de importante inspiração regional para o Brasil, como a Corte Constitucional Colombiana, que em 2006 e 2022, e a Corte Constitucional Mexicana em 2021 e 2023. Nesses casos, ganhou centralidade uma forma latino-americana de empreender o direito à saúde e a forma particular de justiça de gênero que se provoca com as gestações compulsórias, particularmente grave para as mulheres mais vulneráveis. Por diversos caminhos, balizados por cada momento histórico e a tradição constitucional particular desses países,
Cada uma dessas cortes decidiu que o Estado não é constitucionalmente obrigado a criminalizar o aborto, mas é constitucionalmente obrigado a considerar mulheres e pessoas que gestam como pessoas constitucionais titulares de direitos fundamentais. Esperamos que nesse tribunal, diferente do que aconteceu na Corte dos Estados Unidos em 2022, este também seja um consenso mínimo, em especial porque a perspectiva constitucional demanda a garantia dos direitos fundamentais à luz da proporcionalidade, como já dito aqui nesse vídeo antes. Decidir de tal forma não implica em ignorar a importância de proteger a vida em potencial, apenas implica em assumir que tal proporção não pode ocorrer e não ocorre de fato sem a proteção às próprias pessoas que gestam. São elas que, se amparadas por políticas públicas de apoio à maternidade, paternidade e infância, por acesso e permanência no mundo do trabalho, sem discriminação, por políticas de saúde e educação que permitam decidir sobre seus projetos de vida, poderão com mais frequência levar gestações até o fim, por sua própria decisão. Ou seja, decidirem livremente dentro do marco temporal estabelecido previamente se querem ou não serem mães. Se esse tribunal seguir esse caminho, estará assumindo o compromisso de levar a sério o direito das mulheres e pessoas que gestam, que reivindicam serem protegidas como cidadãs integrais, capazes de tomar decisões moralmente relevantes sobre suas vidas e seus projetos de futuro, sem serem submetidas à tortura ou outros tratamentos inumanos e cruéis e degradantes, particularmente graves para aquelas atravessadas por outros marcadores de desigualdade como raça, classe e idade. Em resumo, a questão colocada a esta corte é o seguinte: o aborto deve ser tratado como uma questão de saúde pública ou como um crime, cuja consequência tem sido o encarceramento de mulheres, o aumento da mortalidade materna ou uma gravidez forçada, comparável à tortura. Nestes termos, pedimos o deferimento integral desta ação e que essa corte reafirme o seu compromisso com a saúde e a vida das meninas, mulheres e todas as pessoas desse país.